Boa noite. A graça e a paz, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos hoje no Antigo Testamento, lá no livro do profeta Jeremias. Amém? Jeremias, capítulo 18. Vamos ler do versículo 1 até o 6. Jeremias 18, versículo 1 ao 6. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós estamos reunidos novamente, ó Deus, para cultuar a Ti, para receber, Senhor, a Tua palavra. Assim como falaste com o profeta Jeremias, ó Deus, fale conosco. Ministre, Senhor, a Tua palavra no nosso coração, porque somos carentes, Senhor, somos frágeis e precisamos de Ti. Somos totalmente dependentes de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo tenha liberdade no meio de nós, entre nós, que possamos receber a Tua palavra e sermos exaltados, em nome de Jesus. Amém. Jeremias, capítulo 18, do verso 1 até o 6. Jeremias, ele era um profeta, foi um profeta levantado por Deus para levar a palavra ao reino do sul, Judá. Nós sabemos que o reino, ele tinha sido dividido em dois, reino do norte e reino do sul. Então Jeremias foi um profeta levantado nesse período para levar uma palavra para aquela nação. Uma palavra de arrependimento. Jeremias profetizou durante 40 anos. E durante 40 anos, o povo não se arrependeu. O povo não se converteu. Então, quando nós vamos lá para Lamentações de Jeremias, é aquele momento que Jeremias vê o povo sendo levado cativo para a Babilônia. Então é dentro desse contexto que Jeremias, ele é levantado. Então nesse texto que nós lemos, o profeta Jeremias recebeu uma ordem do Senhor, que ele levantasse e fosse à casa do oleiro, porque lá, quando ele chegasse à casa do oleiro, ele iria ouvir a palavra do Senhor. Então Jeremias, ele desce, ele vai à casa do oleiro. Mas quando ele chega na casa do oleiro, ele encontra o oleiro com barro sobre a roda, executando uma obra. Mas de repente aquela obra, aquele vaso se quebra. Ele quebra. Então o que faz o oleiro?
Ele pega aqueles pedaços, vamos dizer assim, daquele vaso quebrado e começa tudo de novo. Ele começa a amassar. Ele começa novamente a moldar aquele vaso. Então o oleiro pega aquele vaso de defeito e torna a fazer novamente, conforme pareceu bem aos seus olhos. Vemos aqui então 3 pontos, 3 coisas aqui que nós podemos ver que é muito interessante. Primeiro, o texto não informa a quebra do vaso. O texto não diz por que o vaso quebrou na mão do oleiro. Eu não posso dizer que o vaso não era bom, eu estou mentindo porque a palavra não coloca isso. O texto não informa por que o vaso quebrou, mas que ele quebrou na mão do oleiro. Segunda coisa, o oleiro ele não pegou aquele vaso quebrado, aquele vaso com defeito e descartou. O oleiro não fez isso. Pelo contrário, ele pega aquele vaso que quebrou nas suas mãos e começa a reconstruí-lo. Terceira coisa, ele vai refazer aquele vaso conforme pareceu bem aos seus olhos. Então lá no verso 4, Jeremias diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Baseando então nesse texto do profeta Jeremias, do capítulo 18, do versículo 1 ao 6, o tema da mensagem é: vasos quebrados na mão do oleiro. Vasos quebrados nas mãos do oleiro. Você é um vaso quebrado na mão do oleiro? Ou você nunca foi quebrado? Eu digo que quando nós nascemos, nós já chegamos cheios de rachaduras, cheios de defeitos, e que nós vamos ser moldados dia após dia, de acordo às vezes com as circunstâncias ou de acordo com o tratamento de Deus. Durante a nossa caminhada, nós vamos e nós seremos muitas vezes quebrados por consequências do pecado, por consequências das nossas escolhas erradas, ou seremos também quebrados pelas mãos do oleiro. Então nós somos vasos quebrados na mão do oleiro. O maravilhoso é que maravilhoso de tudo isso, ser vaso quebrado na mão do oleiro, o maravilhoso é que Deus age ao nosso favor, até nas circunstâncias da vida, quando nós somos tratados, devido às consequências das nossas escolhas erradas. Até nesse momento, Deus age ao nosso favor. Talvez você não perceba, mas as dificuldades que passamos é uma provisão de Deus para nos tratar. A dificuldade que muitas vezes nós passamos é para Deus trabalhar em nós, para que dia após dia nós possamos subir um pouco mais, crescer um pouco mais. O nosso crescimento, ele é gradativo, não é assim? Nós nascemos hoje, amanhã nós já somos adultos, não é assim. É um processo, é uma caminhada. O nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento com Deus não é diferente. Nós vamos crescendo gradativamente em conhecimento, em tratamento que o Senhor vai exercitando em nós. Somos como vasos de barro que se quebra, mesmo estando nas mãos do oleiro. Isso nos fala da nossa fragilidade, isso nos fala da nossa fraqueza diante da grandeza do Altíssimo. O vaso quebrou na mão do oleiro. E
isso nos fala o quanto nós somos pequenos. O quanto nós somos pó. Diante da imensa grandeza do nosso Criador. Muitas vezes nos encontramos como vasos também quebrados, nas mãos do oleiro. Muitas vezes, as consequências da vida, nós chegamos na mão do oleiro quebrados, pisoteados. E o oleiro não desiste de nós. Ele começa a nos refazer de novo. Assim como aquele oleiro, ele não se desfez daquele vaso quebrado que quebrou na sua mão. Ele não desfaz de nenhum de nós. Ele não desiste de nenhum de nós. Na Sagrada Escritura, nós encontramos homens que foram trabalhados pelas mãos do oleiro para manifestarem e cumprirem o propósito de Deus. Nós encontramos. O Senhor trabalhou tão profundo na vida de Jacó. Jacó tinha o desejo de ser participante das promessas de Deus. Mas essa participação naquela época estava reservada ao primogênito. Então o que fez Jacó? Usou alguns meios para conseguir as bênçãos do pai, enganou o pai, enganou o seu irmão. Diante daquela situação, Jacó não teve outra alternativa, senão fugir. Senão fugir. Eu imagino que ele sentiu desamparado, sim. Aos seus olhos, eu imagino que não havia esperança. Mas Deus tinha um propósito na vida de Jacó. E quando nós estudamos a história de Jacó, nós vemos sim que Jacó teve falhas, teve. Jacó tinha defeitos, tinha, mas ele também tinha qualidades, assim como qualquer ser humano. Mas ele foi transformado. Quando ele deixa o val de Jaboque, agora já não é mais aquele Jacó. Agora ele é um homem tocado, transformado por Deus. Quem conhece a história de Jacó sabe que quando ele sai daquele val de Jaboque, ele sai mancando, porque Deus lhe tocou. Houve uma transformação na vida desse homem. Em Êxodo capítulo 2, a partir do verso 11, nós encontramos Moisés. Moisés estava no auge da sua glória humana, com status, príncipe, jovem, forte e irado. Mas ele quis fazer justiça com as próprias mãos. Ele ficou numa situação desfavorável. O que ele faz? Ele foge. Ele foge para o deserto. 40 anos de silêncio. 40 anos que ele é preparado, até que o dia Deus o levanta. Agora é a sua vez, Moisés. Agora é a sua vez de ir lá, falar com Faraó e libertar o meu povo. Um homem transformado, um vaso que foi quebrado. Pedro, aquele discípulo: Senhor, eu vou contigo aonde o Senhor quiser. Senhor, eu estou contigo. Pedro era esse discípulo. Aí um dia Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E dito, feito. Pedro negou Cristo 3 vezes. Mas quando nós vamos lá em Atos, nós vemos aquele homem cheio do Espírito Santo. Aquele homem galileu, porque ele não tinha estudo. Mas ele, cheio do Espírito Santo, ele começa a falar das coisas celestiais. Atos 5 vai dizer que as pessoas se colocavam no caminho para que a sombra dele, quando ele passasse, pelo menos a sombra da sua mão, triscasse nele e fosse curado. Ele precisou ser quebrado. Um vaso quebrado nas mãos
do oleiro. Saulo, perseguia os cristãos. Quando ele estava indo para Damasco a fim de prender os cristãos, ele ouve a voz do Senhor, Atos 9. E diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele tem esta visão. Daí então Paulo, ele começa a ser quebrado. Paulo começa então a ser quebrado. Porque o Senhor começou a trabalhar nele, ele foi esvaziado de si mesmo. Então ele diz lá na carta ao Gálatas: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Um homem quebrado, um vaso de barro que precisou ser quebrado, para que o propósito de Deus, a manifestação de Deus, manifestasse nesses homens. Somos quebrados para que somente Cristo seja exaltado em nós. Não tem como o homem manifestar a imagem, a semelhança de Deus, mantendo o seu estado natural, mantendo o seu estado carnal. O homem só manifesta a presença de Deus quando ele, a partir do momento que ele tem um novo nascimento, aí ele começa a se relacionar, aí a vida de Deus começa a manifestar nele, aí o trabalhar da cruz começa a operar nele. Então Deus tem um propósito pelo qual criou o homem. Deus tem um propósito pelo qual criou você. Deus nos criou para sermos a sua imagem e a sua semelhança. Esse é o princípio de Deus. Este é o princípio lá no início. Mas esse princípio ele não foi esquecido. Mesmo quando o homem cai, o desejo de Deus de manifestar a sua imagem no homem continuou. Tanto é que Cristo veio para nos resgatar, para trazer esta vida, para que essa semelhança de Deus possa se manifestar em nós. O principal propósito de Deus foi ter o homem para expressá-lo, para ser um vaso. Nós somos vasos de Deus para que ele seja o nosso conteúdo. Nós somos vasos de Deus para que ele seja o nosso conteúdo. Deus tem a imagem e essa imagem é Cristo em nós. Deus nos criou para contermos a sua presença, para sermos o vaso e termos dentro de nós, dentro desse vaso, o conteúdo, a vida de Deus, a manifestação de Deus. Daquela forma de quando o outro me olhar, ele possa ver que Deus está em mim. Daquela maneira que quando o outro me olhar, possa ver que as minhas atitudes falam do Senhor. O versículo 4 então diz que o oleiro tornou a fazer o barro outra vez, tornou a fazer do barro outro vaso conforme o seu querer, conforme o que pareceu bem aos olhos fazer. Então, o que nós devemos entender aqui? Que nós devemos amar a Deus e submeter a sua vontade. Mas será que nós fazemos isso? Será no momento que nós somos tratados, será que nós permitimos? Ou será que nós murmuramos? Por quê? Por que que isso aconteceu comigo? Por que que isso tinha que acontecer? Por que que tinha que ser assim? Muitas vezes murmuramos diante do tratamento de Deus.
Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. O Senhor diz para nós: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó igreja. Ó igreja. Isso Ele nos diz. Ele quer nos quebrar, sim. Porque nós não podemos trazer esta velha natureza em nós. Precisamos ser quebrados. Assim como o oleiro refaz o vaso conforme o seu querer, o grande oleiro nos molda segundo o seu propósito. A soberania de Deus se estende a todo o universo, a toda a vida existente. O tratamento, a maneira de como Deus irá trabalhar conosco é subjetivo. O tratamento de Deus é subjetivo. O que Ele tem que tratar comigo não é o mesmo que Ele tem que tratar com você. Os defeitos que Ele tem que tratar na minha vida não é o mesmo defeito que Ele tem que tratar na sua vida. Então, o tratamento de Deus conosco é subjetivo. É de pessoa para pessoa. Varia de pessoa para pessoa. É de acordo com o tratamento que o nosso caráter precisa para desenvolver conforme o caráter de Cristo. Eu costumo dizer que a cruz, ela é objetiva. A cruz de Cristo, a cruz, ela é objetiva quando trata da salvação eterna. Porque para todos o princípio é o mesmo, pela fé e não pela obra. Então ela é objetiva. Mas a cruz também tem a sua característica subjetiva, quando se trata do trabalhar na nossa alma. Quando se trata do trabalhar o caráter em Cristo em nós. Então ela é subjetiva. Quando Jesus disse: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ela é subjetiva. Porque o que Deus tem para tratar com você é com você. O que Deus tem para tratar comigo é comigo. Da maneira que Deus vai tratar comigo, me quebrar, não é a mesma maneira que Ele vai tratar e quebrar você. Mas se você está na roda do oleiro, Ele vai te quebrar. Se Ele não te quebrou, Ele vai te quebrar. Para que você venha a ser um vaso de honra. Para que a vida do Senhor possa se manifestar mais e mais em você. O tratamento, a maneira de como Deus trabalhar conosco, ele é subjetivo. É de acordo com esse tratamento que o nosso caráter vai sendo moldado. Que o nosso eu vai sendo diminuído e o caráter de Cristo manifestado em nós. Deus nos trata segundo o seu propósito. Por que que Deus nos trata? Por que que Deus nos quebra? Por que que nós somos vasos? Muitas vezes quebrados na mão do oleiro. Porque Ele quer nos transformar à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Porque Ele quer limpar toda sujeira. Porque Ele quer produzir em nós frutos em nossas vidas. Porque Ele quer nos preparar como vasos para servi-lo. Porque Ele quer nos trazer crescimento. Por isso nós somos quebrados e nós somos tratados. Porque não tem como servir a Deus com tanta rachadura. Não tem como produzir frutos com tantas brechas na vida, vamos dizer assim. Não tem como ter crescimento espiritual se tem áreas que precisam ser tratadas. Então o Senhor vai nos quebrar. Somos vasos quebrados nas mãos do oleiro.
Precisamos ser trabalhados pelo Senhor, através do seu Espírito. 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa nova criatura, esse novo homem nos fala do homem celestial. É o homem que sempre existiu, que sempre ocupou a mente de Deus, mas que com a queda do homem, o homem não pôde manifestar. Mas glória a Deus que Ele nos enviou o seu Filho Jesus. Glória a Deus que Ele nos deu o Cordeiro para nos resgatar, para que a vida do seu Filho fosse gerada em mim e em você, para que esse propósito de Deus no princípio venha se manifestar. Essa nova criatura nos fala do homem celestial, esse homem que sempre existiu na mente de Deus. Mas para que esse homem seja formado em nós, passamos pela disciplina do Espírito Santo, que consiste no quebrantamento que Ele executa em nós. O tratamento da nossa alma, os nossos hábitos, os nossos caráter, vontades, emoções, ego, tudo isso é quebrado. Tudo isso é quebrado. Eu lembro, no início, eu fiz o curso de letra, então eu achava que não, você tem letra, fiz oratória, era fácil chegar aqui, mas não é. Até o dia que eu falei: Senhor, eu rasgo meu diploma, porque isso não me dá bagagem para nada. Nós somos quebrados, muitas vezes. E muitas vezes, irmão, eu não entendia por que eu saía lá de Arenápolis para fazer uma faculdade de letras aqui. 5 horas. Saía 5 horas da tarde, chegava em casa quase 2 da manhã. Todos os dias. Nunca entendi. Nunca entendi. Até o dia que eu entendi que o Senhor falou: rasga o seu diploma. Então, no mundo espiritual, o meu diploma foi rasgado. Porque Ele não me dava consistência para servir o Senhor. Eu achava que era uma bagagem tremenda. Misericórdia. Só o Senhor para ter misericórdia de mim, irmãos. Só o Senhor para ter misericórdia de nós. Então essa nova criatura nos fala desse homem celestial. O tratamento da nossa alma, nossos hábitos, caráter, vontades, emoções, ego. Ordenando circunstâncias pelas quais precisamos passar, a fim de que o caráter de Cristo seja edificado em nós. Então é desta maneira, à medida que o oleiro vai nos quebrando, o caráter de Cristo vai sendo edificado em nós. Certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí os discípulos respondem para Jesus assim: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros falam que tu és Jeremias. Aí Jesus vai e fala assim: vós, quem dizeis quem eu sou? Então Pedro, ele vai e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para Pedro: bem-aventurado tu és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então nós como igreja somos edificados pelo Senhor Jesus. Por isso que nós somos quebrados, vamos ser quebrados quantas vezes for necessário pela mão do orelho. Vocês estão entendendo? Vamos ser quebrados quantas vezes forem necessário. É fácil ouvir o não de Deus? Quem já ouviu? Eu já. Não é fácil. Mas
precisamos ser quebrados. Precisamos ser quebrados. Para que o Senhor Jesus venha nos edificar. O Senhor vai nos quebrar. O Senhor vai nos moldar. Quantas vezes for preciso. Por isso que lá em Filipenses 1:6 está assim: aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra, irá aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então não tem como você dizer: eu não quero ser quebrado pelo oleiro. Você pode até adiar, mas vai chegar uma hora que o oleiro vai te quebrar. Vai te quebrar. E vai nos quebrar, irmão, quantas vezes for preciso. Quantas vezes for preciso. Talvez seria 10, 20, 30 anos em silêncio, 40, como foi Moisés. Mas Ele vai nos quebrar. Quantas vezes for necessário. Romanos capítulo 8, verso 29 diz: porquanto aos que antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. E para sermos a imagem do seu Filho, a imagem de Cristo, essa casca dura, que somos nós, que é o nosso eu, ela tem que ser quebrada. Ela tem que ser moldada. A nova vida cria o homem em Cristo por meio de Jesus, que Deus Pai derramou a sua vida sobre nós. Cristo é a imagem desse homem celestial. Cristo é a imagem desse homem celestial, na qual Deus está nos moldando dia após dia, para que nós possamos manifestar o caráter do seu Filho. Deus deseja fazer de cada um de nós um vaso de bênção, para que através de nós o seu nome seja glorificado. Não é o meu nome, não é o seu nome, mas é o nome dele, que será glorificado e exaltado. Assim como o oleiro não desistiu do vaso quando ele se desfez, Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. Você acha que Deus desistiu de Jacó? Era impossível um ser humano amar Jacó, mas Deus amou Jacó. Assim como é difícil alguém nos amar, mas Deus nos ama e Ele não desistiu de nós. Por isso Ele vai nos quebrar, quantas vezes for necessário. Como vaso, o conteúdo que deve conter em nós, irmãos, como vaso de barro, o conteúdo que deve conter em nós é Deus. O pecado não apenas destruiu o homem moralmente, mas também o homem perdeu a capacidade de conter Deus. E somente podemos ter comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Naquela cruz, Cristo derramou o seu sangue. Primeiramente, o seu sangue foi derramado para nós. E depois, o seu sangue foi derramado para dentro de nós. Como assim? Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o sangue do Cordeiro. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vai olhar o seu defeito, mas Ele vai ver que pela fé, você tomou posse do perdão dos pecados. Pela fé, o sangue do Cordeiro está sobre você. Para nós, pela fé, nós apropriamos, tomamos posse desse único e eterno sacrifício do Cordeiro. Mesmo sendo frágil, mesmo tendo o corpo dessa carne suscetível ao pecado, Ele pode habitar em mim e Ele pode habitar em você por causa de Cristo.
Por causa do sacrifício de Cristo. Por causa de Cristo, o homem, como vaso de barro, ele pode conter no seu interior a vida de Deus. Por causa de Cristo. E por causa dele, para que o caráter dele seja transformado em nós, seremos quebrados. Muitas vezes, durante a nossa vida. Amém? Feche seus olhos nesse momento, irmãos. Como vasos quebrados na mão do oleiro. Assim somos nós, vasos quebrados. Muitas vezes quebrado, talvez, pelas rachaduras da vida, pelas decisões erradas. Muitas vezes quebrados, por causa o oleiro tem um propósito para você, um propósito para mim. A questão é: você é submisso às mãos do oleiro? Você permite o oleiro te quebrar? Você tem permitido? Ou você tem lamentado? Você tem orado, agradecida a Ele pelas circunstâncias? Ou você tem apenas adorado os momentos de fartura? Como vasos quebrados na mão do oleiro. Como vasos quebrados na mão do oleiro, talvez muitos estejam quebrados pelas circunstâncias da vida. Mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer te restaurar. Porque Ele quer te moldar. Ele te trouxe porque Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Talvez a vida lá fora tenha te quebrado, mas Ele quer te restaurar e colocar a vida dele dentro de você. Você que tem se sentido tão quebrado, como um vaso quebrado pelas circunstâncias da vida, e deseja que o Senhor venha te restaurar, que deseja um novo conserto. Eu quero ter a sua vida, Deus, dentro de mim. Eu quero, Deus, que as pessoas olhem para mim e vejam que a tua vida habita em mim. Se alguém deseja nesta noite uma restauração, vem aqui na frente para que nós possamos orar por você. Se você deseja receber esta vida de Deus, receber Cristo como teu Senhor, teu Salvador, levante a sua mão para que possamos orar por você. Se você tem se sentido tão quebrado por causa do pecado, ou por tantas coisas erradas que fez, o nosso Deus é um Deus de conserto. Ainda que lá fora o mundo olhe para você e diga: você não tem valor, para Deus você tem valor, e Ele quer te restaurar. Há alguém nesta noite? Se não há, que Deus nos dê uma outra oportunidade, amém?
Glória a Deus, amém, igreja? Glória a Deus. Você prestou atenção na mensagem? Deus vai pegar você e, se for necessário, Ele vai te quebrar e fazer de você novo. Um silêncio na igreja. Tudo que Deus faz é bom, amém, igreja? Deus é bom. Antes de entrarmos para a ceia do Senhor, amados, eu quero passar alguns avisos. A nossa igreja, a nível de Brasil, amados, começa hoje um período de 40 dias de jejum e oração. E teremos aqui na igreja algumas pessoas das 5h30 às 6h30 da manhã, e das 18h30 às 19h30 um outro grupo de pessoas orando, de segunda a sexta. Sábado e domingo você poderá manter o seu propósito, entrando no seu quarto e orando por alguns minutos na presença de Deus. Amém, amados? Então, nessa madrugada, das 5h30 às 6h30, teremos irmãos aqui, e à noite, das 18h30 às 19h30, teremos um outro grupo de irmãos orando. Aí eu pergunto a você, amado, você vai ficar, ou ficou sabendo disso e vai deixar isso passar em branco? Entre nessa batalha. Orar é uma guerra, e eu quero te dar uma boa notícia, amado. Depois que você aceitou Jesus, você entrou para uma guerra. Ou você guerreia, ou você tomba. Aleluia. Vamos lá. Próximo encontro de adultos, amado, dia 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro. Você que já foi, sabe como é, sabe que o encontro é algo tremendo para a vida de quem participa. Você deve carinhosamente se esforçar para enviar alguém. Amém, igreja? Amém, glória a Deus por isso. Teremos agora dias 26, 27 e 28, sexta-noite, sábado à tarde, sábado à noite, domingo pela manhã. Esse seminário chamado de Mais que Vencedores. Tem um vídeo aí, né, irmã? Acha o vídeo para nós aí. Mais que Vencedores, o pastor Daniel estará ministrando neste evento. Vamos assistir o vídeo aqui? Ele vai te colocar dentro de um processo de mudança. Porque não tem, irmãos, escolha. Como filho, Deus não vai desistir de você. Como filho que Ele te ama, Ele não vai desistir de você. Não importa qual seja o seu pecado, não importa qual seja a sua cor, a sua raça, Deus não vai desistir de você. Ele te ama, e aquilo que Ele disse que Ele faria em você e através de você, Ele vai fazer. Aleluia, igreja. Diga: Deus não desiste de mim. A Ele uma salva de palmas, aleluia! Oh, glória! Aleluia! Amados, Nogueira e Aldilza estarão lá na porta para fazer a inscrição por apenas R$30, e essa inscrição é para cobrir as despesas do evento, porque todo evento dá uma boa despesa, um bom gasto. Então, amado, não deixe para fazer a inscrição no dia do evento, faça antes. Procure ali o Nogueira e a Odilza, em nome de Jesus. Agora vamos para a ceia do Senhor, amém, amados? Amém? Amém? Ministério do Louvor ou só você? Abra sua Bíblia aí, amado, 1 Coríntios, capítulo 11, vamos ler aquele tradicional texto, e Deus vai quebrar, amém, igreja? Amém, Aline? Rolando aqui. Amado, você que tem criança, sábado, 14h30, ensaio de crianças, um coral infantil. De qual idade? De 4 a 12 anos. Você não quer que seu filho participe de um coral da igreja, amado?
4 a 12 anos, sei que tem filho, traga-o nesse horário e ele com certeza irá participar desse coral. Cadê os outros irmãos que irão servir a ceia do Senhor? 1 Coríntios capítulo 11, que diz lá: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinou, que na noite em que foi traído, ele pegou o pão e disse: isto é parte do meu corpo, é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Da mesma maneira, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amado, preste atenção no que eu vou te dizer. A ceia não vai perdoar o seu pecado. Ou você crê de verdade em Jesus, ou você vai para o inferno. Aleluia. O pastor bateu duro. Não, mas é verdade, é Bíblia isso que eu estou falando. Se eu falar fora da Bíblia, você não precisa aceitar. Ceia não vai te purificar. Quem te purifica é uma fé viva no nome Jesus. Acabou, e mais nada. Então você frequenta a igreja há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, ou você tem uma fé cristocêntrica, ou você terá perdido o seu tempo na igreja. Rapaz, você não esperava ouvir isso hoje não, hein? Pois é, amado. Ou você crê de coração em Jesus, ou você estará perdendo o seu tempo dentro da igreja. Isso envolve o que, amado? Envolve conserto, envolve quebrantamento. Primeiro lugar, para quem é a ceia do Senhor? Para todo crente batizado que está com a sua vida na presença de Deus. Não é uma perfeição humana, mas é um perdão de pecados por causa da sua fé em Jesus. Tome posse. Tome posse. Agora, não tome posse hoje, amanhã você vai entrar no mesmo erro, e depois você já não perdoou, agora pede perdão, aí amanhã já não perdoou mais. Ai, que perdão é esse? Consertei, mas como aquele pecado me agrada, então eu vou continuar naquele pecado de novo. Mas está tudo errado. Ou você conserta, ou você conserta. Não tem para onde correr. Isso é chuva de bênção. Feche os teus olhos, oremos ao Senhor. Pai, te louvamos, ó Deus, por este pão, por este vinho, que para nós simboliza o corpo e o sangue de Jesus, que padeceu e que derramou na cruz do Calvário, pelos pecados de todo aquele que nele crê, que em Jesus crê. Pai, te louvamos porque o Cordeiro que precisava morrer pela humanidade já morreu. Cabe a nós agora ouvirmos a tua palavra e crermos na mensagem do Evangelho. Crermos no Evangelho, que é poder de Deus para a transformação, para a completação de todo aquele que crê. Te louvamos, Pai, porque o Evangelho é luz, o Evangelho é vida, o Evangelho implica em transformação, e te louvamos por isso, Pai, porque antes do cristianismo ser uma religião, eu entendo que o cristianismo, ó Deus, é Cristo morando em nós. Aleluia. Você que vai cear, fique de pé, os irmãos estarão servindo a ceia. Você, ao pegar o pão e o cálice, não coma e não beba, apenas adore ao Senhor e espere a orientação sair do altar, em nome de Jesus. Cantemos ao Senhor. Seu corpo lá, seu
Glória a Deus. Aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia. Aleluia. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Agradeça ao Senhor, amado. Diga ao Senhor uma frase de adoração. Jesus, eu te amo. Tu és tudo para mim. Diga uma frase ao Senhor. Expresse a Ele o seu carinho, o seu temor, sua fé. Sua fé não depende da ciência, sua fé não depende da filosofia. Diga para Jesus o quanto você o ama. Aleluia. Alvo mais que a neve. Cante conosco. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. 'Alvo mais que a neve, 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 'alvo mais que a neve,
em nome de Jesus. Amados, mão direita no teu coração. Não esqueça dos avisos já passados. Oração pela madrugada, 5h30, à noite às 18h30, inscrição do Mais Que Vencedores. Oremos ao Senhor. Pai, te louvamos pelo poder da tua palavra transmitida. Te louvamos, Pai amado, pelo fato de que adoramos ao Senhor coletivamente, de uma forma congregacional. Te louvamos, Deus, pela tua presença em nossas vidas e por aquilo que o Senhor é. Declaramos mais uma semana de vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor. Por hoje estamos encerrados. Quero falar com o Laertes. Não, a fita branca é necessária. Você não pode estar colando. O microfone que é qual do sem fio. Todos, se o senhor olhar, todos. Deixa só aqui, só.